Capítulo 11. Depois de 3 reuniões espirituais na casa de Leonor, Eunice aceitou a possibilidade de mudar de residência. Mas tem de montar o quarto do mesmo jeito na outra casa, igualzinho. Pode deixar, mana, garantiu Daniel com suavidade na voz. Daniel era o filho do meio e agora o homem da casa. Nascera 3 anos depois de Eunice e formara-se em contabilidade. Enquanto aguardava para fazer a prova para o Banco do Brasil, cuidava de quitar, dentro do possível, as dívidas que o pai contraíra antes de morrer. Emílio, vindo de tradicional família de cafeicultores do estado, havia trocado o plantio do café pelo de algodão com a quebra da Bolsa de 1929. De lá em diante, meteu-se numa sucessão de maus negócios. Até que um amigo lhe propôs mudar radicalmente o escopo dos negócios e partir para o ramo do entretenimento. O negócio é cassino, Emílio. Cassino é que dá dinheiro. Com uma filha pequena e outro filho prestes a nascer, Emílio estava desesperado. Calma, meu bem, Leonor tentou tranquilizá-lo. Vai dar tudo certo. Emílio ganhou o convite e foi à inauguração do Cassino da Urca, no Rio de Janeiro. Ficou maravilhado. Depois conheceu o Atlântico, em Santos, que já era famoso e existia havia mais de uma década. Daí quis montar o mais luxuoso e maior cassino da América Latina, em São Paulo, igual ao da Urca. Só lhe faltava dinheiro. Emílio conseguiu, com um amigo diretor, passar numa prova para o Banco do Brasil. Dava para manter as despesas em dia, mas era muito pouco. Ele foi se arrastando nessa vida até o comecinho da Segunda Guerra. Logo depois, Leonor engravidou de Solange. Agora eu tenho de arriscar, decidiu. Procurou um amigo, propôs um negócio. O investidor gostou da ideia. Emílio colocou o casarão da família como garantia e deu outros bens, tudo para o seu sonho de grandeza se realizasse. O cassino foi construído num terreno enorme, comprado a prestações, numa região nobre da cidade. Emílio não economizou nos acabamentos, tampouco na decoração. Tudo veio de fora do país. O luxo reinava, desde o ralo da pia dos sanitários até os lustres de cristal dependurados nos salões. Levou mais de 5 anos para ficar pronto. No meio da obra, um dos sócios quis desistir. Houve uma confusão e, como não tinha dinheiro, ele passou para Emílio a escritura de uma casa no interior de Minas. Sem saber bem o porquê, Emílio tratou de registrar o imóvel em nome dos 3 filhos. Esqueceu o documento em uma das gavetas do escritório de casa. Faltando um mês para a inauguração, Emílio não contava com um detalhe que arruinaria não só a sua vida financeira, mas a sua vida como um todo. O presidente da República simplesmente decretou o fim dos jogos de azar e acabou com os cassinos da noite para o dia. Assim, num estalar de dedos, num simples decreto. Emílio afundou-se em dívidas, perdeu tudo e escondeu da família, pois considerava uma vergonha que sua mulher e seus filhos soubessem a verdade. Fez um monte de empréstimos em bancos, pegou dinheiro com agiotas, ocultou o quanto pôde, omitiu o fato por 3 longos anos, até ter o ataque cardíaco e cair duro no chão do banheiro de casa. O coração de Emílio não aguentou tanta carga de emoção e pifou. Além da crise financeira, existia ainda o drama de Eunice, a filha mais velha que o atormentava havia 1 ano, aumentando ainda mais as suas aflições. Outro quiprocó
que será desenrolado aos poucos ao longo desta história. De tudo o que aconteceu, Emílio só se esqueceu de um pequeno detalhe. A vida não termina depois da morte do corpo, e continuava atormentado e atormentado. Olhos verdes e sorriso sempre cativante, Daniel entrou na sala e anunciou: Mamãe, vamos nos mudar mais rápido do que imagina. Tem certeza de que aquela casa de Teófilo Otoni é nossa? Está tudo dentro da lei? Sim, não há problema algum. A casa é nossa, ninguém vai nos tirar de lá, fique sossegada. Leonor abraçou-se ao filho e deixou uma lágrima escapulir pelo canto do olho. Eu quero ir embora de São Paulo, não quero mais ficar aqui. Não me sinto mais fazendo parte desta cidade. Tenho a impressão de que não conheço ninguém. Depois que perdemos tudo, parece que não somos nada, não é? Não é verdade, ela protestou. Eu sei disso, mamãe, mas é a verdade. Pode até incomodar, porém é maravilhosa. Leonor não entendeu. Secou a lágrima com as costas da mão e encarou o filho. O que está querendo me dizer, Daniel? A verdade machuca, mas cicatriza. A mentira pode não machucar na hora, mas depois dói e nunca cicatriza. A ferida fica lá, purulenta, aberta, doendo sempre. A mentira nos aprisiona, nos paralisa, enquanto a verdade pode até nos assustar, mas nos move para a frente porque nos dá dignidade, nos empurra em direção a Deus. Que palavras lindas, meu filho! Aprendi com a Solange. Sua irmã é a caçula e tem sido o pilar desta casa. A princípio, briguei muito com ela, porquanto suas ideias espíritas eram muito modernas para minha mente. Depois passei a compreender melhor muita coisa, e se não fosse ela ao meu lado, não sei se aguentaria tantos dissabores. Aguenta, dona Leonor, é uma mulher forte, sempre a admirei, não só pela beleza e elegância, mas também pela força que tem. Leonor enrubesceu. Verdade? Sim. Quando o papai era vivo, eu notava que a senhora tentava até se impor, tentava de certo modo transmitir suas ideias, tentava ajudá-lo, mas papai era turrão e não lhe dava ouvidos. Talvez subestimasse a sua inteligência. Deu no que deu. Daniel levantou os ombros. E agora estamos tentando sair deste lamaçal. Teremos uma vida com privações. Você e suas irmãs foram criados no luxo, no conforto. Não é justo que agora tenham de passar por necessidades. Qual é o problema? Eu não vejo a situação dessa forma. Estou feliz porque me sinto útil. Ao menos estou fazendo algo, descobrindo a cada dia o quanto tenho de potencial aqui, latente, pronto para ser bem usado. Ele levou a mão ao peito e sorriu. Está mais amadurecido. Solange também. Eu tenho muito orgulho de vocês. Leonor emocionou-se. Daniel abraçou-a e beijou-a várias vezes no rosto. Ione entrou na sala com uma bandeja e xícaras. Trouxe um chá para a senhora. Obrigada, Ione. Levou o chá para Eunice? Deixei a bandeja sobre a mesinha ao lado da poltrona. Mas ela está lá sentada, fitando nada. Pelo menos hoje me perguntou quando vamos nos mudar. Ela perguntou? Um brilho de emoção perpassou os olhos de Leonor. Sim, senhora. Notei uma pequenina mudança no semblante. Depois do último encontro com seu Orlando e a menina Selma, Eunice está um pouco diferente. Eu também notei, mamãe, ajuntou Daniel. Eunice está mudando e vai mudar ainda mais. Tomara, fico tão nervosa e eu me sinto tão insegura. Por quê?
Eunice é a filha mais velha, deveria estar casada, com filhos, cuidando da família. Os anos estão passando e nada, uma vida perdida. Não fale assim. Ione fez sinal e saiu. Daniel fez a mãe sentar-se e sentou-se ao seu lado. Pegou na mão de Leonor e disse com ternura: Cada um cresce do seu jeito, mamãe. Eunice passou por experiências muito desagradáveis e nós vamos ajudá-la a superar a dor e a perda. Veja pelo lado positivo. Vamos nos mudar, sair daqui e ir para o interior, outra cidade, outro estado. Quem sabe essa mudança não será benéfica para ela? Não será. Uma voz grave fez-se ouvir na porta da saleta. Daniel e Leonor voltaram o rosto para a porta e arregalaram os olhos. Eunice estava ali parada, fitando o nada, com a modulação de voz alterada, meio pastosa. Os olhos eram frios e endurecidos. Os braços estavam caídos ao longo do corpo. Nada vai fazer com que eu mude de ideia. Eunice não pode sair daqui. Se sair, eu perderei o controle sobre ela. E isso não pode acontecer. Está fora dos meus planos. Leonor balançava a cabeça confusa, não entendia nada. Eunice, o que está falando? Por que diz essas coisas? Irmã, Daniel levantou-se do sofá eufórico. Você finalmente saiu do quarto. Há quanto tempo não descia? Estou dando um aviso. Eunice continuava fitando nada, como se não houvesse ninguém na sala. Estou sendo amiga. Vocês podem ir embora, mas ela fica. Não quero mais que venham com grupinhos de oração. Se voltarem a trazer gente rezando aqui dentro, eu acabo com esta casa. Não estou para brincadeira. Eunice, Leonor estava pálida. Isso são modos de falar com seu irmão? Mãe, acho que Eunice não é a Eunice. Leonor meneou a cabeça de maneira negativa. Não entendi. Solange entrou na sala esbaforida, procurando recompor-se. Logo atrás vinham Orlando e Selma. O que está acontecendo? Indagou Leonor. Eunice incorporou o espírito de seu obsessor. Um ponto de interrogação desenhou-se no rosto de Leonor. Daniel franziu o senho. Então Eunice não está aí, é isso? Eunice está, mas a presença do espírito é tão forte que ela não teve como segurá-lo. Foi praticamente obrigada a lhe dar passagem. É ele quem está falando por meio dela, entende? Adiantou-se Selma. Não, Leonor foi taxativa. Depois explico melhor, mamãe, tornou Solange. Aproveitemos que o grupo de médiuns está em oração lá no centro, ligado com os espíritos superiores, enviando-nos vibrações positivas. Nós aqui vamos tentar fazer o possível para que tudo volte ao normal. Agora preciso que todos se deem as mãos e fechem os olhos. Nós? Questionou Daniel. Tornou Orlando. Eu, Selma, Solange, você e Dona Leonor. Ah, a Ione também. Solange deu uma saidinha e foi à procura da empregada. Eunice deu uma risada soturna. Não vai adiantar. Eu até sinto uma energia branca tentando entrar na casa, mas não vão conseguir me tirar daqui. Eu não vou me afastar. Demorei tanto para encontrar Eunice, agora que meu plano de vingança começa a dar certo, eu tenho que deixá-la ir? Não. Daniel e Leonor não disseram nada. Fecharam os olhos e deram-se as mãos. Imediatamente, Leonor começou a fazer uma prece conhecida. Daniel fez o mesmo e, em seguida, Ione chegou e juntou-se ao grupo. Orlando fez uma sentida prece. Abriu os olhos e interrogou, voz firme. Por que você está aqui? Tenho contas a ajustar com Eunice. Coisas entre mim e ela. É particular. Não tenho nada contra você ou esta família. Por que está se sentindo tão fraca?
Não sou fraca, mas sente-se fraca, sente-se impotente, esquecida, mal amada. Por que carrega esse sentimento de não valor? E por que essa baixa autoestima está corroendo seu corpo emocional? Não é nada disso. O que está dizendo? O espírito em forma de mulher não esperava uma abordagem desse tipo. Estava acostumada com orações, com pedidos de perdão em nome de Jesus, com frases decoradas do Evangelho e outras receitas triviais que muitos médios acreditam ser indispensáveis para uma, digamos, boa doutrinação. Entretanto, o espírito à frente de Orlando tinha vivido muitas experiências terrenas, reencarnando muitas vidas, amado e sofrido como todos nós. A única diferença era que no momento ele estava perdido, sentindo-se vítima, injustiçado, tentando encontrar um responsável por seus insucessos. Eunice havia cruzado o caminho de Doroteia nesta vida atual. Não havia nada de acertos de vidas passadas. Doroteia era recém-casada. Vivia um casamento infeliz, mas não tinha coragem de se separar. Naqueles tempos, uma mulher desquitada, ou seja, separada, não era vista com bons olhos pela sociedade. Era uma época em que as pessoas valorizavam sobremaneira o que a sociedade pensava, em detrimento aos seus desejos e vontades. Infelizmente, daí resultaram muitas tragédias, suicídios, doenças, casamentos infelizes e desencarnes pavorosos. Aos poucos, a sociedade começou a perder força, porque os espíritos começaram a reencarnar mais fortes, mais lúcidos, menos presos às convenções do mundo, sem as amarras da hipocrisia, seguindo os desígnios da alma. Doroteia poderia, como algumas mulheres já mais avançadas e lúcidas faziam, assumir o controle da própria vida, dar-se força e seguir seu caminho. Talvez até pudesse encontrar outro homem que a amasse de verdade. Contudo, ela preferiu manter as aparências, e seu espírito foi se apagando, diminuindo a própria luz. Antes, uma mulher bela e atraente. Doroteia tornou-se uma mulher fria e triste. A doença veio rápido. Logo ela estava presa a uma cama. Não demorou muito para que o marido se enrabichasse por outra. Quem era a moça? Eunice. A paixão veio forte e eles não resistiram ao calor do momento. Entregaram-se de corpo e alma àquela paixão que desnorteia e amortece os sentidos. E atire a primeira pedra quem nunca viveu ou sonhou viver uma paixão arrebatadora. Eunice amou aquele homem com todas as suas forças, com todo o sentimento. No entanto, Doroteia foi ficando cada vez mais fraca e morreu. O marido, tomado por remorso, decidiu romper o relacionamento, pois acreditava que não era digno de viver uma história de amor. Se minha mulher morreu por falta de amor, eu tive culpa, costumava dizer, e não posso me permitir ser feliz, nunca mais. Depois do enterro e passado o tempo de arrumar a papelada, ele vendeu a casa, demitiu-se do emprego, saiu da cidade e da vida de Eunice. Sumiu. Doroteia despertou no astral inferior, muito doente e nervosa, perturbada. Não podia imaginar, sequer supor, que continuasse viva depois de ter tido enterro e ganhado um túmulo. Isso é desumano. Por que não me avisaram que quando estava vivendo no mundo? Porque nunca quis saber, respondeu uma antiga moradora da região umbralina. Não é justo. Eu fiquei doente, morri, e agora meu marido está livre para amar aquela mulher? Negativo. Seu marido rompeu com ela, está triste e abatido.
Bem feito, que morra de remorso. Enquanto eu era consumida pela doença e pela dor, ele fornicava com aquela bandida destruidora de lares. Ele não vai voltar para ela. Quem garante? Ela quase o tirou da minha vida, por que não iria atrás dele de novo? Será? Quer que eu vá investigar? Como assim? Ver onde ele anda fazendo, pensando. Eu consigo me deslocar daqui até o mundo dos vivos. Se eu estivesse bem, iria com você. Olha o meu estado. Não está nada bem. Vou chamar um amigo meu curandeiro de primeira. Ele vai dar um jeito nesses machucados e aliviar sua dor. Resumindo a história, tempos depois, por conta de outro fato que iria abalar profundamente a vida de Eunice, Doroteia encontrou e começou a obsediá-la com medo de que Eunice reencontrasse seu marido. No entanto, Doroteia esqueceu que o tempo passara e já haviam decorrido mais de anos. Selma colocou a palma da mão sobre a nuca de Eunice. Orlando meneou a cabeça. Qual o motivo de tanta raiva acumulada? Por que seu coração está tão carregado de mágoas? Eu estou assim porque ela... Orlando não a deixou continuar e emendou. Diga-me, o que você sente quando pensa em sua doença? Qual é o sentimento que lhe vem agora quando vê naquela cama doente? Doroteia soltou um suspiro longo. Frustração, raiva. Raiva de quê? Raiva de não ter vivido os melhores anos da minha vida. Joguei minha juventude fora. Feche os olhos. Hã? Vamos, feche os olhos. Doroteia os fechou e Orlando prosseguiu. Isso. Agora pergunte para o seu espírito. Por que sinto tanta frustração? Por que tenho tanta mágoa? Imediatamente Doroteia respondeu. Porque não fiz o que queria. E por que não fez? Porque achava que tinha que seguir as regras do mundo. Os outros eram mais importantes do que eu. Minha mãe já dizia e... Pois bem, ponderou Orlando. Agora diga, eu não sou minha mãe e não penso como ela. Eu sou livre para pensar do meu jeito. Doroteia repetiu palavra por palavra. Orlando prosseguiu firme. Afirme, eu sou o que há de mais valioso nesta vida. Eu, o meu espírito, em primeiro lugar. Doroteia repetiu mecanicamente. Assim não. Diga com convicção, com força, ligada com seu espírito. Vamos, Doroteia, declare. A voz encheu a sala com uma força que arrepiou a todos. Eu sou o que há de mais valioso nesta vida. Eu me coloco em primeiro lugar. Doroteia falou e automaticamente seu espírito desgrudou-se de Eunice. Daniel amparou a irmã, que caiu semi-inconsciente, e a deitou no sofá. Leonor olhava tudo estupefata. Orlando, com modulação de voz levemente alterada, sugeriu. Isso, Doroteia, largue Eunice, largue os outros, largue o mundo. Fique só com você. Doroteia abraçou-se, agachou o corpo e caiu num pranto de arrancar-lhe soluços de quando em vez. Um espírito iluminado, muito simpático, apareceu na sala acompanhado de outro e sorriram para Orlando. Obrigada. Agora vou levar Doroteia para um lugar de descanso. É hora de você trabalhar com Eunice. Até mais. Qual é o seu nome? Perguntou Orlando mentalmente. Estevão. Ele sorriu e acenou, enquanto os dois espíritos desvaneciam no ar. Orlando exalou profundo suspiro. Em seguida, aproximou-se de Eunice e com Selma ministrou-lhe passe. Leonor olhava tudo com espanto e admiração.
Já estava lendo o livro dos espíritos, fazia perguntas para a filha, começava a entender melhor sobre a mediunidade e sobre encarnados e desencarnados. Ler era uma coisa, presenciar o fenômeno mediúnico era outro completamente diferente. Muitas dúvidas acerca da vida e da morte dissiparam-se naquela noite. Daniel e Orlando levaram Eunice para o quarto. Ione trouxe uma jarra com água e copos. Selma serviu-se e tomou um só gole. Obrigada, agradeceu, depois de passar as costas da mão pelos lábios. Estava precisando. Você operou um milagre, querida, constatou Leonor emocionada. Nem conhece minha filha e veio aqui prestar auxílio. Imagine, dona Leonor. Sou amiga de Solange. Vim porque meu coração pediu. Tive vontade de ajudar Eunice. É muito bom fazer o bem. Não importa a quem. Selma tem me ensinado muita coisa, mamãe. Ela entende muito de mediunidade. Pois venha nos visitar novamente até nossa mudança. Virei com gosto. Orlando e Daniel desceram, Leonor levantou-se segurando as mãos. E então? Está dormindo placidamente, mamãe. Nem parece que passou pelo que passou. Ela vai dormir bastante, tenho certeza, acrescentou Orlando. Amanhã darei uma passadinha para saber como ela está. É muita gentileza, tornou Leonor. Virei com prazer. Agora preciso ir. Logo vai começar nossa reunião no centro. Despediram-se já na rua. Selma olhou para o sol que ainda se punha e indagou curiosa. Por que disse que tínhamos reunião no centro? Ainda é tão cedo. Orlando sorriu tímido e completou. A tarde está linda e gostaria de convidá-la para tomar um sorvete. Aceita? Selma sentiu um calor gostoso aquecer-lhe o peito. Os olhos brilharam emocionados e ela respondeu com um lindo sorriso. Aceito. Orlando esticou o braço e Selma entrelaçou o braço dela no dele. Caminharam, a conversa fluiu agradável até chegarem à sorveteria, não muito distante dali.